Ilustres amigos do canal, tudo bem? O Tesouro divulgou um novo título no Tesouro Direto. Será que é Tesouro Previdência? Tesouro Aposentadoria? Quais são as características desse novo título e quais são as dúvidas que ainda estão pairando? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O novo título do Tesouro Direto e suas características, para você que pediu esse vídeo aqui no nosso canal. Vamos começar então, já trazendo aí o histórico desse título. Quais eram as expectativas no ano passado? Lá em 2021, o então secretário Paulo Vale do Tesouro Direto havia dito então que ia ter lançamento de um título com as seguintes características: vencimento de longo prazo e direcionado para complementar a aposentadoria dos brasileiros. E aí já surgiu então aquela expectativa de um título intitulado aí Tesouro Previdência ou Tesouro Aposentadoria. E ele ainda disse naquela época: hoje, entenda hoje em 2021, o mercado de previdência fala muito da rentabilidade. Não fica claro qual é a renda que o poupador vai ter. Temos que mirar a renda. Então repara aí, ele começa a fala dele falando de previdência, só que fala então de um novo título para que você possa ter aí uma renda para complementar a sua renda. Porque na previdência você não tem a certeza de quanto você vai receber lá. Aliás, nós temos um curso aqui chamado Super Previdência, para você que quer aprender sobre previdência privada. E nós vamos lançar a terceira turma no início de 2023. Aguarde aí. Então, naquela época, Paulo Vale já estava falando, então, da possibilidade de termos aí um investimento que mire a renda, o complemento de renda para a aposentadoria. Essa expectativa foi criada e disse que no próximo ano, que é esse, 2022, seria lançado esse título. E ele realmente foi lançado. E aí ficou a dúvida: qual é o nome desse título? Então, vamos lá. Se você quiser mais detalhes desse título, você precisa acessar aí o decreto 11.301 de 2022. 11.301 de 2022, que é da data de 21 de dezembro desse ano. E ele alterou, então, o rol das características dos títulos públicos federais. E aí ele incluiu aí no artigo 5º a informação desse novo título, que é, então, uma nota do Tesouro Nacional Série B. Nota do Tesouro Nacional Série B, você já sabe que é o Tesouro IPCA. Só que ele incluiu aí, nesse artigo 5º, a subsérie 1. Então, esse título ficou sendo chamado, a partir de agora, de NTNB1, porque, então, é o novo título do Tesouro Direto na série 1. E aí você já tem, então, o nome genérico desse título. O Tesouro Direto não voltou a falar, então, qual seria o nome mais comercial dele. Tesouro Aposentadoria, Tesouro Previdência, só que eu aqui vou te dizer para que lado vai caminhar. Então tá aí, NTNB1, porque NTNB é um título Tesouro IPCA, e 1 por causa da subsérie dele, que tem essas seguintes características para você gravar aí. Vamos lá. Primeira característica, a respeito do prazo. Nesse artigo 5º, fala então que o prazo vai ser definido pelo Ministério da Economia quando da emissão do título. Então veja, nós já temos o decreto, mas não sabemos ainda qual é o título. Só saiu a informação geral. As informações específicas ainda não. Então, por enquanto, nós não sabemos ainda qual será ou quais serão os vencimentos desse título. Segunda questão importante do decreto: data do primeiro resgate do principal. Ou seja, quando é que você poderá resgatar? E a informação é a mesma. Vai ser definido pelo Ministério da Economia quando o título for emitido. Então ainda não temos a data do início do resgate. Só que aguarda aí, porque tem algumas informações que já são mais objetivas. E aí a primeira delas é essa aqui: valor nominal na data base. Ou seja, qual é o valor então que você vai poder comprar esse título? E ele diz, então, que vai ser múltiplo de R$1.000. Então, veja, R$1.000, R$2.000, R$3.000 e assim sucessivamente. E aí começa a primeira diferença. Estou aí com a tela do Tesouro Direto e você vê que no Tesouro Direto você pode investir a partir de R$30. Por exemplo, aí, marcado na sua tela,
o IPCA 2045, a partir de R$ 30,32, você já pode investir. E aqui no Tesouro Direto, o investimento mais caro que você pode fazer é o Tesouro Selic, ou seja, é aquele que você precisaria de mais recursos. Atualmente está aí, ó, R$ 125,95 em 2025 e o 2027, como ele vence mais para frente, é um pouquinho abaixo, 125,14. Então vai de R$ 30 a 125. E aí você já viu que o investimento aqui terá que ser maior. E por que ele terá que ser maior? Porque você vai ver as demais características agora e vai entender. Ainda de acordo com esse artigo 5º, diz a respeito da atualização do valor nominal. Como que vai ser a atualização desse título? E lá está claro, vai ser com base no IPCA. Então é praticamente idêntico à atualização dos títulos anteriores do IPCA, que é pela inflação oficial do Brasil, divulgada então pelo IBGE. E aí vem o resgate do principal. Quando é que você vai poder fazer o resgate? Aqui ainda não tem as datas, mas já é muito claro no decreto que ele fala em parcelas mensais e consecutivas. Veja, parcela mensal e consecutiva, você já sabe então que você vai ter a possibilidade de ter uma renda mensal recorrente. E aí eu volto naquela questão anterior do valor. Se você vai ter uma renda mensal recorrente, não faz sentido você investir muito pouquinho para ganhar centavos ou pouquíssimos reais na aposentadoria, porque aí ficaria um valor muito pequeno de um título. Então agora você já sabe todas as características principais. E se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque ajuda muito o nosso canal. Só que eu vou trazer também aqui outras informações que para mim já estão claras, em que pese não terem sido apresentadas no decreto. E para finalizar, eu vou trazer aqui 5 principais dúvidas que ainda estão pairando sobre esse título. Vamos lá? Espero que você esteja aí preparado. Continuando então, eu coloco aqui certezas do título, entre aspas. Por que certezas? São informações que eu particularmente acredito que vão ser confirmadas, mas ainda não foram ditas 100%. A primeira dúvida é um tesouro previdência ou seria um tesouro aposentadoria? Qual é a diferença para você entender? Se for um título de previdência privada, ele tem uma característica. Se for realmente um título como tesouro aposentadoria, tesouro direto, é outra característica. Então, por exemplo, se for uma previdência privada, você tem alíquotas de imposto de renda diferentes. Você tem aí alíquotas na qual a mais baixa pode chegar a 10%, enquanto que no Tesouro Direto a mais baixa é 15%. Então só aí você tem um diferencial muito grande. Porque imagina aí uma alíquota de 5% no longo prazo, que é o que esse título vem dizendo. Então isso daí daria uma economia de imposto de renda muito grande. E por que eu chamo que isso daí já é uma certeza? Para mim, a alíquota do imposto de renda vai ser a padrão que você já conhece no Tesouro Direto. Por quê? Porque não vai ser um título de previdência privada. Ele vai ter características de renda mensal, mas não é uma previdência privada, porque está sendo lançado pelo Tesouro Direto. É um título público federal. Então, para mim, não há qualquer dúvida a esse tipo de respeito. Então, será o Tesouro Aposentadoria e não o Tesouro Previdência, como muita gente vem falando. Segunda certeza, que na minha opinião não deve ter diferença. A previdência privada, se ele fosse uma previdência privada, haveria casos então que não entraria no inventário e você teria aí um impacto financeiro menor. Para te explicar melhor, quando é previdência privada e o titular falece, o que acontece? Há situações que ele não entra para inventário, ou seja, os beneficiários recebem com mais rapidez, porque não entra para inventário. E isso auxilia muito aquelas pessoas que recebem, então, esse valor. Além disso, quando não entra para inventário, você tem um impacto menor no cálculo do inventário, que seria aquele montante todo deixado pelo falecido. Só que, como eu falei para você, é um título do Tesouro Direto. Então, não vai ter aí esses benefícios fiscais e sucessórios que seriam de uma previdência privada. Anotou aí? Então, muito bem. Agora vamos falar quais são as dúvidas que ainda estão pairando sobre esse novo título e que eu posso dar aqui a minha visão do que vai acontecer, mas aí eu já não tenho essa certeza
em relação ao que pode vir. A primeira delas, terá somente um vencimento ou vários vencimentos? E se tiver vários vencimentos, quais serão esses vencimentos? Então, nós não temos ainda as informações divulgadas aí nesse decreto. Isso vai vir quando o Tesouro Direto lançar cada um desses títulos. Mas vou dar a minha opinião com base na declaração do secretário lá atrás, em 2021. Na minha opinião, serão vários vencimentos e com prazos longos, que foi o que ele falou. E o que eu entendo como prazos longos? No mínimo 10 anos. Acho até que 10 anos seria pouco, mas não acredito num título aí, tendo como objetivo a aposentadoria, um prazo menor do que 10 anos. Talvez 10, 15, daí para frente. Esse é o primeiro ponto. Aí, com relação aos vencimentos, por que eu acho que é no mínimo 10 anos? Porque hoje nós já temos o Tesouro IPCA com juros semestrais, que o título mais curto é 2032. Então, veja, esse título já é daqui a 10 anos. E não faz sentido lançar um Tesouro Aposentadoria com um prazo menor. Mas aqui é somente a minha opinião. Segunda dúvida que paira também sobre esse título. Vamos lá falar a respeito da taxa. A taxa será pré-fixada? Será variável? Qual vai ser o valor dessa taxa? Essas informações também não foram divulgadas ainda pelo Tesouro Direto. Mas me parece muito claro que nós teremos aí, seguindo o padrão, por exemplo, do IPCA com juros semestrais, na qual você vai ter, então, a inflação, que já está escrito aí no decreto, e você vai ter uma taxa pré-fixada definida no momento da compra. A junção dessas duas taxas seria, então, a sua rentabilidade. Então, na minha opinião, é isso que vai acontecer. E se você não sabe, o IPCA com juros semestrais, a cada 6 meses, ele te paga cupom de juros semestrais num valor aproximado de 2,96%. De maneira que, ao ano, você receba 6% de cupons de juros semestrais. Só que aí vem o detalhe. Uma vez que esse novo título não vai ser cupom semestral, qual seria, então, o valor desse cupom que seria pago lá no final? Eu fiz um cálculo aqui e aproximadamente seria algo um pouco abaixo de 0,5% ao mês, quando nós comparamos com o IPCA com juros semestrais. Veja, é um cálculo genérico, seria algo aproximado 0,49%, para que você receba lá no futuro. E aí você deve me perguntar, bom, se eu vou receber esse valor, então, eu vou receber pela vida toda? E calma que essa é a terceira principal dúvida que está pairando aqui. As parcelas do título serão vitalícias? Ou seja, você vai comprar esse título e vai poder usufruir até você morrer? Eu acho que ainda não, em que pese não termos essa informação. Por que eu acho que ainda não? Novamente, porque não é uma previdência privada, é um título público federal. E títulos públicos federais, eles têm vencimento. Então, esse 0,5% ou 0,49% ao mês, que eu fiz um cálculo rápido aqui, só para trazer para você, ele seria por um tempo determinado. Então, você teria um prazo de 10, 15 anos que você paga e um período também para você usufruir, talvez mais 10, mais 15 anos, enfim, mas o prazo seria fixo, pré-determinado. Essa foi a terceira dúvida aqui para você. A quarta dúvida que eu acho que também é importante. O título ficará para sempre no rol de títulos do Tesouro ou ele poderá ser substituído por outro título ao longo do tempo? Se você não sabe, anualmente, por volta dos meses de fevereiro a março, o Tesouro Direto retira alguns títulos do rol e inclui outros títulos. Vai substituindo. Pode ser até que ele não altere em determinado ano algum tipo de título, mas o normal é fazer a revisão entre esse período, fevereiro e março, retirando alguns e incluindo outros. Mas essa informação não está disponível. O que eu acho que vai acontecer? Ele poderá sim ser substituído. Ou seja, você teria esse título, mas em algum momento ele seria substituído lá na frente. Por que ele seria substituído? Porque ele vai ter vencimento. Então teríamos que ter outros títulos, Tesouro Aposentadoria, para que esse tipo de título não acabasse com o tempo. Mas, novamente, é somente aqui uma expectativa minha, uma suposição, que eu gostaria de saber aí do Tesouro Direto, que em breve vai estar oficializando. A última dúvida que nós temos aqui, a respeito do resgate do título. Poderá resgatar
antes do vencimento? E haverá marcação ao mercado se resgatado antes? Então vamos lá. Novamente as informações não estão disponíveis, mas o que eu espero? Que sim, poderá ser resgatado sim antes do vencimento, mas provavelmente aí terá marcação ao mercado. Em outras palavras, se você resgatar antes, você vai poder ter um lucro ou você vai poder ter um prejuízo, dependendo do momento que você comprou esse tipo de título. Então vamos aguardar para verificar. E agora eu quero dar a minha opinião final a esse respeito. Vamos lá. Se você não entendeu até agora, o Tesouro vai lançar em breve esse novo título, numa linha completamente diferente. Eu diria que ele é muito mais próximo do IPCA com juros semestrais, só que com a vantagem que você teria renda mensal por um determinado período de tempo. Só que assim como os demais títulos, você precisa saber o momento exato para comprar esse título, para depois não ficar reclamando. E aí eu já te convido para que você possa aí acessar o nosso website que está aqui no alto, www.vininvest.com.br, e se desejar, já fazer a sua pré-inscrição no nosso curso Segredos do Tesouro. Lançaremos a terceira turma oficialmente na próxima semana. Agora, se você quiser, já está aberto para você fazer lá a sua pré-inscrição e até participar da live da próxima turma, que é a segunda turma que estamos encerrando. Fica aí a seu critério e o convite já está feito. Meus amigos, eu espero sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e acompanhem aqui, que em breve atualizaremos as informações desse novo título. Um abraço e até o próximo vídeo.